Foi grandioso, foi fantástico, foi fenomenal, subiu de patamar, foi dolorido, mas foi muito bom. Fala Bozoca, eu sou o Edson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente comenta o 6º episódio da Roda do Tempo. Semanalmente a gente está comentando todos os episódios, está saindo também outros vídeos referentes a outros assuntos aqui da Roda do Tempo, como por exemplo o último vídeo, que se você não viu, é sobre todos os abandonados aqui da série, então vai lá conferir. Falando em dor, a gente começa esse episódio justamente com muita dor, muito sofrimento e acompanhando aí todo o processo e o arco evolutivo da Eogwen. A gente acaba vendo, conhecendo um pouco mais sobre os Seanchan. Nesse episódio a gente conhece um pouco mais desse povo que está muito presente na segunda temporada e a gente entende a força e a importância que eles têm. Além disso, a gente aprende um pouco mais sobre os conceitos da Nami e Sul'Dan, que ali a gente vê a Rena, que é a Sul'Dan da Eogwen, onde ela fala algumas lições para ela quando a Eogwen está tentando tirar aquela coleira, porque aquilo é uma coleira que eles chamam de Adam. E aí elas falam que a dor que a Sul'Dan e a Daneme elas sentem é totalmente sentida ali em dobro, ou seja, elas têm uma conexão, um elo é estabelecido entre elas duas, que é mais ou menos ali a mesma ideia do que a gente vê entre a Aes Sedai e o seu guerreiro. Além disso, a gente vê a Eogwen em diversas tentativas tirando aquela coleira, o que remete muito ao sentido da escravidão, né? E aí eles pregam algumas mensagens como se as Aes Sedai, as mulheres que elas podem canalizar, elas fossem tidas ali como uma aberração, uma coisa diferente. É tanto que ela usa algumas palavras, alguns diálogos que reforçam muito essa ideia. De outro lado, a gente acompanha ali o final do episódio 5, onde a gente viu o Randy entrando no mundo dos sonhos e se encontrando ali com a Lanfear. A gente vê um diálogo entre eles dois. A gente percebe que a Lanfear, ela é maluca, piradinha assim da cabeça, ela precisa de um psicólogo para poder tratar o problema dela, porque assim, ela não superou ainda o Lews Therin. Para quem não sabe, o Lews Therin é o dragão renascido que veio antes do Randy, e aí eu acho que ela tem na cabeça dela que os dragões eles vão reencarnando uns nos outros, e ela tem a capacidade de poder ter o amor dela, que ela não consegue superar, que não conseguiu viver. Inclusive eu falei um pouco disso lá no vídeo dos abandonados também, falando sobre a Lanfear. Aí ela começa a falar ali pro Randy que ela protegeu o Randy do Ishamael diversas vezes. É claro que a gente percebe que a Lanfear, ela tem um controle um pouco maior do mundo dos sonhos do que o Ishamael, que é algo muito interessante para a gente poder acompanhar. E a gente vê o Randy pedindo ali algumas coisas para ela, né? Eu não sei se ele está mesmo envolvido ainda ou se ele está de fato conseguindo enganar ela. E aí até que eles entram dentro de um acordo, o Randy acorda, a Moiraine está do lado dele e aí a Pob vê o Randy saindo de perto dela, porque assim a Lanfear fala que se o Randy continuar com a Moiraine, ela vai acabar morrendo. E a gente teve assim um dos melhores momentos, poderia ter sido melhor, mas para quem não gosta do meu casal, Randy e Eogwen, eu sinto muito, porque a gente viu um momento em que o Randy, ele pede para a Lanfear para ele poder ver ela. A Lanfear, ela fala que os amigos do Randy, eles estão vulneráveis a partir do momento que ele se afastou deles. O Ishamael conseguiu ir se aproximando de cada um deles e conta para ele que o Ishamael está trazendo todos os amigos dele para o mundo sombrio, para o lado das trevas, da escuridão. O Randy fica revoltado, não acredita, diz que os amigos dele não vão. E aí ele faz um pedido para Lanfear, e aí é onde a gente vê o casal fenomenal, que é Randy e Eogwen, finalmente se encontrando aí novamente. Quem não gosta desse casal, eu sinto muito, mas ele serviu muito aqui nesse episódio. Foi um momento triste e doloroso. A Eogwen fica meio que sem entender, já que ele tá vendo ela dentro do mundo dos sonhos. A gente aprende um pouco mais sobre esse mundo, porque a Lanfear, ela fala que ele é vulnerável ali dentro, ele pode acabar morrendo. A gente vê mais um pouco dos laços da Moiraine, que assim, estão totalmente cansativos. Eu acho que já tá na hora de mudar essa narrativa, sair disso, porque eu realmente não aguento mais ver esse drama todo familiar da Moiraine. Já se tornou assim repetitivo e muito cansativo. Entendo tudo bem que a Moiraine, ela tem esse lado dela mais assim seco, né? Não é tão amorosa assim com as pessoas, mas né, vamos superar, porque tá uma coisa chata de se assistir esse arco da Moiraine. Ele precisa se desenvolver, precisa mudar. A gente vê ela que não vai atrás de alguma forma de trazer o poder dela. Eu preciso que ela faça isso. Eu preciso ver a Moiraine com os poderes dela de volta, porque
ela é uma das maiores protagonistas aí da série, ela precisa estar aí à frente de tudo, como ela esteve lá na primeira temporada. Esse episódio ele foi muito dinâmico, então ele trabalhou muito todos os personagens, embora tenha tido ali um arco que não foi apresentado, que foi o do Perry. Eu senti falta, sim, principalmente depois da gente ver a Avienda, que foi colocada ali pra gente, uma personagem fantástica. Nesse episódio a gente acaba não vendo nada sobre eles dois, só uma menção ali do Matt em uma conversa com o Randy. Nesse episódio ainda a gente vê ali as duplas, as relações, os laços sendo traçados, alguns laços sendo quebrados, como por exemplo o da Min e do Matt, quando ela fala pro Matt sobre a visão que ela teve do Matt ali atacando, matando o Randy, que era algo que o Ishamael queria que ela fizesse, unisse eles dois para que a visão ela se concretizasse, acontecesse. Só que acaba que a Min, ela conta pro Matt, o Matt ele não vai atrás do Randy, e aí eles têm um laço meio que sendo quebrado. O Randy ele já estava desconfiando que o Matt realmente não ia. E aí a gente vê o Matt se decepcionando ali com a Min, porque eu tava assim, gostando muito de ver eles dois. E aí eu fiquei com um pouco de medo e receio do que vai acontecer ali com a Min, já que o Ishamael deixou ali no ar o que poderia acontecer com ela caso ela não fizesse exatamente o que ele queria que fosse feito. A gente tem um momento muito impactante que eu achei muito interessante, que foi o momento do Randy com o Logan, onde o Logan ele meio que está ensinando ali pro Randy como ele pode usar o poder dele, dando algumas dicas de como ele pode fazer para controlar e para potencializar esse poder. E a gente vê o Randy assim numa vastidão muito grande desse poder, que é fantástico, assim, foi sensacional, eu gostei muito. Fiquei com um pouco de medo ali dele ficar meio descontrolado, mas aí depois a gente vê que ele consegue recuperar ali o controle com as dicas do Logan. Tiveram muitos momentos assim incríveis nesse episódio que é até difícil da gente favoritar. Mas eu confesso que um momento que me chamou muita atenção foi o momento em que a Lanfear, ela aparece de surpresa, surpreende a Liandry, que tá ali com o filho dela, cuidando do filho dela. E aí a Lanfear, ela fala... questiona a Liandry por que ela foi pro lado das trevas, por que ela tá resolvendo ali os mandatos do Ishamael. E aí ela fala para a Liandry que a Liandry, quando ela vai pro lado das sombras, ela jura fidelidade às sombras e não ao Ishamael. E ela vai lá e acaba com o sofrimento da Liandry, tira ali a única parte que a gente via que feria ainda a Liandry, que ela era apegada, que é o filho dela. Alan finaliza ali a vida dele. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena ali da Liandry, mas ao mesmo tempo, não me levem a mal, mas eu fiquei feliz porque ela tá fazendo ali umas coisas, umas idiotices muito grandes. Então, de certa forma, ela merece sim o sofrimento, porque ela se aliou ali ao universo das trevas, ela se tornou uma amiga das trevas, então ela precisa sentir o preço que ela vai pagar ao ter feito isso. Outra coisa que a gente vê aqui nesse episódio é que a Moiraine e o Len, embora eles estejam em locais separados, eles continuam na mesma vibe, na mesma sintonia, enfrentando problemas e ambos sentindo falta de algo. Espero muito que a gente veja esse laço da Moiraine e do Len sendo restabelecido, mas ao que tudo indica, pela promo do próximo episódio, a gente vai ver mais confusão, mais briga entre eles dois, e a Moiraine vai ser mais uma vez ali cabeça dura e vai tentar afastar o Len. Uma personagem que eu já esperava muito dela nesse episódio, que a gente acabou conhecendo ela no episódio passado, mas foi só ali de relance, foi a Rima, que é a Aes Sedai amarela, que ela tá lá com a Elaine e com a Nynaeve. Ela acaba descobrindo das meninas que a Liandry, ela se aliou ao lado das sombras, fala que ela quebrou todos os juramentos, que é algo que ela realmente fez, e aí a Rima, ela quer mandar as meninas de volta para a Torre Branca para elas darem aquela informação para as outras irmãs, já que existem infiltradas ali, amiga das trevas, dentro da Torre Branca. E aí a gente vê as meninas renegando, dizendo que não vão, elas só vão sair de lá, de fato, quando a Elgwen ela for liberada, o que é muito fantástico. E aí a gente vê elas com o Adam tentando ali liberar, tentando ali quebrar para conseguir tirar e ver alguma forma de salvar a Elgwen. Só que aí nessa tentativa de conseguir quebrar o Adam, elas acabam canalizando demais o poder delas. A Elaine, ela tenta, diz que nunca viu nada parecido com aquilo, que não existe nenhum tipo de velcro, nada, nenhum espaço que elas consigam tocar. E aí elas falam para a Nynaeve, principalmente a Rima, fala para a Nynaeve ela tentar. A Nynaeve ela tenta, ela descobre ali que precisa ser curado, só que ela usa o poder dela de uma forma meio descontrolada, já que ela tem muito poder. E a Rima percebe que os Shan Shan estão chegando lá, e aí ela junto com o guardião dela vão ali para fora
para poder salvar as meninas e manda as meninas ficarem quietas, que elas ficam observando ali só pela janela. De um outro lado, enquanto tudo ali está acontecendo, a gente vê a Egwene sofrendo mais uma vez com aquela desgraça daquela Sul'Dan, que eu fiquei pensando assim no começo, nossa, ela é tão boazinha, ela não vai maltratar a Egwene. E aí depois a gente vê uma coisa que é assim, é totalmente irritante nesse episódio, que é aquela lenga-lenga de ficar atrás de beber água, que eu fiquei até assim com raiva depois de beber água, porque fica um negócio muito grande da Egwene servir ela. E a Egwene ela não consegue servir porque ela quer usar o jarro para quebrar a cara daquela desgraçada. E aí a gente vê a Egwene num sofrimento muito grande. Até que então elas se unem e aí a Sul'Dan vai dando algumas dicas para a Egwene de como ela usar o poder dela. Fala que ela tem muito poder e a gente vê ali um pouco do poder da Egwene, e aí tem todo um diálogo ali que é muito fantástico, que é sobre as raízes da árvore, até que a Egwene ela canaliza o poder dela de uma forma assim fantástica, foi uma cena muito linda, e aí a gente vê ali um pedacinho do poder da Egwene, o que é muito bacana porque esse episódio ele foi um pouco mais focado nela, já que é uma personagem que nessa segunda temporada ela estava muito apagadinha com relação ali aos outros, por exemplo, exceto o Matt, né, porque ele é apagado sempre. Falando em Matt, o arco dele é um dos arcos mais sem graça, sem desenvolvimento e que já está se tornando muito cansativo porque está se tornando uma coisa muito repetitiva. Eu acho que já está na hora de colocar aí o Matt para jogo. Inclusive esse ator ele é muito melhor do que o outro, na minha opinião. Ele consegue fazer com que a gente sinta ali conexão com ele sobre determinados sentimentos, determinadas cenas. Ele consegue criar uma conexão melhor com a gente. Mas eu acho que está na hora de mostrar pra gente ali quem é o Matt, o que ele vai fazer, qual a importância dele para a história, porque eu sei que nos livros ele é muito querido ali por muitas pessoas, ele é até um dos favoritos dentre os 5. A gente tem a aparição de uma personagem que eu estava esperando ela aparecer ali desde o começo dessa temporada, que é a Siuan. Finalmente a gente vê ali um recado que o Len ele tá tentando mandar para ela, indo em busca dela. A gente tem um momento fantástico dela, que é quando surge ali meio que aquela coroa dela na cabeça dela, que ela tava meio que esperando um ataque, a gente vê ela se preparando para revidar de alguma forma. Eu confesso que eu queria muito ver a Siuan assim, ela lutando, ela usando o poder dela. É algo que eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu fico pensando no quão grandiosa ela deve ser. E aí tem a Moiraine de outro lado escrevendo uma carta para ela. Finalmente nosso casal vai se unir. E é muito incrível porque a gente vê ela chegando lá onde a Moiraine ela está, e ela chega nada mais nada menos do que com 14 Aes Sedais, incluindo a insuportável da Liandry, que tá lá, e aí leva uma cortada, né, um chega pra lá da Siuan, e a gente não vê ainda o reencontro delas duas. E a Rima, ela foi, pra mim, na minha opinião, a melhor de todos os personagens desse episódio, porque ela faz nada mais nada menos do que lutar contra aquelas Sul'Dan desgraçadas. É muito incrível ver aquela cena dela destroçando, quebrando assim os ossos daquelas nojentas. Assim, foi fantástico, foi a melhor parte ali do episódio disparado. Mas infelizmente a gente vê a Rima ela sendo pega, sendo capturada ali no final, e a gente vê que a Nynaeve ela sente muito isso. E a gente consegue entender e ver que a Nynaeve ela criou um laço e pegou ali uma referência muito grande com a Rima. Então eu já fico pensando que eu já achava que a Nynaeve ela se identificava muito com as amarelas. O poder de cura dela é incrível, fantástico. As amarelas elas são as melhores curadoras, mas dentre todas as Ajahs que a gente tinha visto, a Liandry era a que tinha conseguido um pouco mais de conexão ali com a Nynaeve, embora a Nynaeve tivesse assim um pouco de desconfiança, mas errou confiando nela. E aí, finalmente, a gente vê um referencial ali da Rima com a Nynaeve, que eu achei fantástico, e eu acho que vai servir ali de uma influência muito grande para a Nynaeve tornar-se aí uma Ajah amarela, que eu acredito muito que ela vai ser. Eu já estou imaginando até ela tornando-se uma Ajah amarela, depois virando curadora das crônicas, e a Egwene sentando ali no trono de Amyrlin. Assim, são ideias, visões que acontecem aqui, vozes da minha cabeça. E outro momento assim que eu gostei muito desse episódio foi a gente ver a Elayne e a Nynaeve entrando ali em embate, mas ao mesmo tempo elas criando ali um laço, vendo que elas estão no mesmo barco, elas estão ali em sintonia, e aí elas começam a criar um vínculo de amizade muito bacana, que eu estou muito curioso para ver isso ali ao longo dos episódios, e principalmente essa tentativa delas de realizarem um resgate ali da Egwene. E a gente, no final do episódio ainda, a gente tem um plot assim que eu fiquei um pouco chocado. O episódio ele já tinha trazido pra gente muita coisa boa, e ele finaliza deixando a gente ainda mais
impactado, que foi quando a gente viu ali que a Rima ela estava mencionando sobre uma Aja Azul, amiga dela, que foi pega pelos Shan-Shans. E aí a gente descobre no final desse episódio que a mulher que a Gwen estava conversando era, na verdade, uma das Aes Sedais azuis votantes e muito importantes, que a gente já tinha visto ela lá na primeira temporada, que foi pega e capturada, está ali sofrendo junto com a Gwen. E sobre o próximo episódio, na promo, a gente acaba vendo finalmente o encontro da Su-Yuan com o Randy. E aí ele chega meio que revoltado, né, meio que impactado ali, e a gente vê que a Su-Yuan, ela na verdade está tentando ajudar ele, fazendo com que ele seja treinado, né, e domado da melhor forma possível. Além disso, eu acho que no próximo episódio ainda a gente vai ver ainda mais sobre a força da Gwen. Eu espero muito, porque foi muito bacana ver o arco dela ganhando uma evolução, se desenvolvendo, porque ela merece muito, uma personagem que eu acredito que promete muito. Chega dela ficar ali como sombra da Nynaeve, tá na hora da gente ver o potencial, a força, a garra que ela realmente tem. E a gente vai ver um pouco mais da coisa cansativa entre a Moiraine e o Lan, que eu não aguento mais, eu não vejo a hora que isso se resolva, porque tá um drama assim que tá ficando já chato de assistir. Então, esses foram os comentários sobre o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Minha voz tá um pouco cansada porque eu tô meio doente da garganta, mas eu espero que eu tenha conseguido entregar aqui pra vocês. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado, vai assistir os outros vídeos que eu já lancei sobre os episódios anteriores, sobre as outras coisas e outros assuntos que a gente está sempre comentando aqui sobre a Roda do Tempo. Tem vídeo sobre outras séries também. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.